Eu quero começar com o relato de uma criança que precisou da ajuda da espiritualidade para vencer a morte. Um pré-adolescente, né? Uma criança de 12 anos. Ela estava toda aflita para falar e ela se arrumou toda assim para me encontrar. Quando me encontrou, me deu um abraço, fez: Lu, os meus pais choram tanto e eles não sabem que eu estou viva. Eu disse: meu amor, é isso mesmo. As pessoas têm muitas incertezas. Ela: foi a espiritualidade que me ajudou a ficar viva. Eu disse: como é que é a espiritualidade que me ajudou a ficar viva? Ela disse: sim. Eu tive um acidente de automóvel, estava num carro, num carro de escola, teve um acidente, o motorista não teve culpa, não teve culpa. E ainda bem que meus pais entenderam isso, não ficaram com raiva do motorista. E eu fiquei em coma e o meu perispírito começou a sofrer. Os médicos achavam que eu não estava sentindo nada, que eu não tinha nada ali, que eu não estava sentindo. Porém, eu sentia uma tristeza, eu não sentia dor. Eu sentia uma tristeza, eu não sabia que estava em coma, mas a memória que eu tenho desse momento é que eu sentia uma tristeza e como se algo em mim fosse se apagar para sempre. Eu não conseguia me mexer, não me mexer não era o pior, era aquele sentimento de fraqueza. Quando eu escutei, beber uma aguinha. Quando eu escutei a voz de minha mentora me dizendo: você precisa se desprender. Eu vim te ajudar, mas você precisa fazer sua parte. Eu perguntei: quem está falando? Ela disse: alguém que gosta muito de você e que veio te ajudar. E aí ela mandou eu pensar num lugar que eu gostava de estar, num lugar onde eu ficaria alegre se eu fosse naquele momento. E aí eu pensei, na chácara do meu avô. Me veio o pensamento da chácara, eu correndo na chácara. E como por encanto, eu estava correndo num lugar parecido com a chácara de meu avô, e todo aquele sentimento de tristeza, de fraqueza, passou completamente. E eu fiquei ali leve, muito bem, me sentindo ótima. E depois eu soube que eu estava num espaço do que eu chamo de céu. É tão bonitinho ela dizer isso. Porque aqui para mim é o céu. E eu oro para meus pais, para que eles se recuperem, não é? Eu estou fazendo um aprendizado muito forte com isso. E eles me ajudaram a vencer a morte. A programação encarnatória que a gente faz para ficar 12 anos em tal década, para retornar 50 anos depois, ainda dentro do mesmo século. Existem muitos tipos de programações encarnatórias. Muitos tipos. E aí nós descemos com uma quantidade de energia inerente, não é, a esta programação. Quando essa programação se cumpre, o nosso corpo físico começa a perder a vitalidade.
perder a vitalidade. Aí tem espíritos que já vão no acidente. Mas caso não fosse no acidente, ia desenvolver uma doença, porque o corpo vai perdendo esta vitalidade, o vigor, não é? A energia etérica que mantém o nosso corpo etérico animando a nossa matéria. Então, o que acontece? A pessoa não pode... ela fez uma programação, se organizou para viver aquele processo. 12 anos, 10 anos. E por que, Lu, alguém só quer chegar aqui e ficar 12 anos? Tem espíritos que já estão prontos, minha gente, para seguir para outras dimensões. Muitas vezes está faltando viver uma puberdade, ter uma infância mais feliz, para levar como recordação. Outros, já uma infância com mais alguns problemas para aprender a valorizar a vida. São N tipos. Nós ficaríamos aqui uma semana inteira ininterruptamente e eu não conseguiria traduzir para vocês quantos tipos de programação encarnatória nós temos. Não é? Então, quando cumpre esse prazo, o nosso perispírito já não consegue transferir para a matéria a quantidade de energia que transferiria antes. É muito comum as pessoas dizerem assim, a criança sabia, ela já estava falando alguma coisa, porque as crianças têm uma percepção do inconsciente muito forte, né? Então, se não há o desprendimento, ali sim a matéria ia danificar tanto o perispírito. Se essa criança não conseguisse fazer o desprendimento com a ajuda da espiritualidade, aí ia acontecer uma coisa que não acontece mais e que já aconteceu, que é a tal morte. O perispírito se diluir e deteriorar ali dentro da matéria.